O governo anunciou que quer usar parte da verba do Fundeb, o fundo que financia a educação básica, no novo programa social, o Renda Cidadã. O programa incorpora o Bolsa Família, extingue o programa criado nas gestões petistas. A relatora da PEC do Fundeb na Câmara, a deputada Dorinha, criticou a proposta. Disse que nenhum recurso da educação pode ser desvinculado da área. E com este assunto começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo as advogadas Verônica Sterma e Gisele Soares. Bom dia, Gisele. Bom dia. Bom dia, Verônica. Bom dia, Daniel. A pergunta de hoje é a seguinte: faz sentido usar a verba da educação para um programa social? Verônica Sterma. Bom dia, Daniel, de novo. Bom dia, Gisele. Bom dia A todos. Ontem mesmo eu falava com preocupação sobre quais seriam as fontes de financiamento desse novo programa assistencial, o Renda Cidadã. Para me ater ao tema do debate, sem entrar na questão dos precatórios, o que significa pegar parte dos recursos do Fundeb e transferir para o Renda Cidadã? Bom, primeiro significa uma tentativa clara de driblar o teto de gastos, já que o Fundeb não está sujeito a esse controle. O próprio mercado reagiu de forma tenebrosa ontem, depois da coletiva de imprensa da equipe econômica, que eles fizeram de manhã, forçando o Banco Central a vender 900 milhões de dólares à vista para tentar segurar o mercado de câmbio. Depois, significa a insistência do governo em querer retomar a ideia de tirar recursos da educação e transferir para a assistência social, tema que já tinha sido rechaçado pelo Congresso quando da tramitação da PEC do Fundeb, agora em agosto, 2 meses atrás. Vamos pensar sobre a gravidade dessa proposta. A educação é o cerne de uma sociedade. É com investimento em educação que você tira as pessoas da pobreza no médio e longo prazo. E por quê? Porque quando você educa mais a população, você melhora a sua capacidade de produzir, permite que ela acesse empregos que geram renda maior e, consequentemente, melhora a sua qualidade de vida. Ou seja, o país deixa de ser um país que vende matéria-prima, produtos e serviços básicos e passa a oferecer valor agregado em todas as áreas, saúde, agricultura, indústria e etc., coisa que hoje a gente importa. Portanto, é muito míope você tirar dinheiro da educação para dar para o assistencialismo, porque você compromete o longo prazo e não resolve o curto. Ao invés de pensar em tirar recurso da educação, a gente devia estar discutindo o enxugamento da máquina pública e a retirada, por exemplo, de privilégios para financiar esse programa tão importante de transferência de renda. Gisele Soares, e aí? Faz sentido usar dinheiro da educação para bancar um programa social? Bom dia. O cobertor é curto, o dinheiro é finito, as fontes de recursos são limitadas e é preciso que a equipe econômica crie alguma forma para justamente ter fontes de recurso para viabilizar o Renda Cidadã. Não há dúvida, e acho que a Verônica concorda comigo, que existe a necessidade de criação desse programa de renda, justamente porque daqueles milhões de invisíveis, 10 milhões que estão sendo beneficiados hoje com o auxílio emergencial deixarão de receber esse benefício já no começo de 2021, porque não estão contemplados pelo programa atual, que é o Bolsa Família. Então, há sim essa necessidade, como disse ontem o ministro Paulo Guedes, de aterrissar e fazer um pouso seguro do auxílio emergencial para um novo programa de renda que consiga comportar, que consiga abarcar mais essas 10 milhões de pessoas que eram, então, invisíveis e que estavam alijadas, não estavam sendo, então, não estavam recebendo, não estavam compreendidas naquelas pessoas que recebiam auxílio. Eu concordo, Verônica, que realmente programas assistenciais, eles devem ser temporários, eles devem ser programas mesmo de resgate das pessoas da situação de vulnerabilidade, para então podermos colocá-las em uma situação melhor, o ideal para reinseri-las no mercado formal. Esse salto é um salto absolutamente desafiador e é justamente isso que está desafiando não só o Poder Executivo, mas também o Congresso. A crítica que se fez ontem não foi propriamente a criação de um programa, mas sim as suas fontes de recurso. Basicamente, seria uma porcentagem do Fundeb e também uma porcentagem de precatórios. E aí o mercado reagiu mal, o mercado que já vinha reagindo mal, já vinha mostrando sinais de bastante nervosismo com relação ao orçamento,
momento, sempre essa preocupação de não se furar o teto de gastos. E o presidente ontem fez uma fala, e também o ministro Paulo Guedes e todos os demais que se pronunciaram ontem, com este compromisso com a responsabilidade fiscal, e com o teto de gastos. Então, o que é preciso? Tendo essas limitações, verificar de onde é possível saírem esses recursos para esse programa de renda, que é um programa importante, mas que precisa sim vir atrelado às reformas. Nós debatíamos ontem e justamente hoje se mostra muito necessário que haja essa demonstração também para o Congresso nas reformas, porque são esses dois eixos juntos que vão ser importantes para recolocar o Brasil nos trilhos. São duas pernas desse financiamento do Renda Cidadã. Falamos do Fundeb, falamos do precatórios. Verônica, o mercado reagiu principalmente à questão dos precatórios, porque já muita gente morre sem nem receber esse precatório. Vai atrasar ainda mais o pagamento dessa dívida da União com essas pessoas? Com certeza, né, Daniel? Porque, primeiro que ao indexar os valores dos precatórios para implementar para o Renda Brasil, isso significa que o Estado está dispondo de um dinheiro que não é mais dele, porque os precatórios nada mais são do que o reconhecimento judicial de uma dívida do Estado para um terceiro, e ele não pagaria, porque ele deixaria de pagar essa dívida para investir na educação. Mas, voltando ao ponto do debate, que é o Fundeb, o Fundeb, ele não entra no teto de gastos, e por isso que o mercado também reagiu mal, e as pessoas, os comentaristas, enfim, estão dizendo que é um drible ao teto de gastos, porque é mesmo. Como os recursos do Fundeb não entram no teto de gastos, utilizar esse dinheiro de educação para implementar na assistência social, que são outros departamentos, um é educação, um é assistência social. Isso implicaria em gastar mais do que se arrecada, ou seja, implicaria em indiretamente furar o teto de gasto, o que pode, inclusive, gerar responsabilidade fiscal. Temos que pensar muito bem sobre essa burla indireta ao teto de gasto. Só complementando, e aí, um minutinho de juridiquês, né, Verônica, que acho importante entender o que são precatórios. Então, precatórios são títulos da dívida, são títulos do governo que ele utiliza para fazer pagamentos depois de um longo processo judicial. Isso porque, quando o Estado é uma das partes de um processo, este processo tende a ter uma duração muito mais longa, porque há recursos obrigatórios que precisam ser interpostos pelos advogados do Estado, pelos procuradores, enfim, para que então se chegue ao final desse processo. Havendo o final, uma sentença, uma decisão final, parte-se então para essa segunda fase, que seria a execução, ou seja, como será a forma de se executar aquela decisão judicial final. E aí, justamente, se o Estado foi condenado, ele irá pagar mediante precatórios. E inicia-se então um outro procedimento que também é bastante prolongado, infelizmente, no Brasil, embora o conceito de precatório seja bom, na prática ele é muito complexo, muito detalhado e muito moroso. Então, muitas vezes é a segunda geração que iniciou este processo judicial que irá efetivamente receber. Então, essa é uma das críticas, a questão da fonte de receita. Por quê? Porque a crítica que se faz o governo está passando a mensagem de que deixará de pagar essas pessoas, esses seus credores que já têm títulos a receber do governo, para então usar como financiamento. E a outra crítica aí, efetivamente o tema do debate, que é justamente retirar da educação, ou seja, retirar uma porcentagem do Fundeb para então usar para o financiamento do Renda Cidadã. Qual é a justificativa que foi apresentada? E mais uma vez, infelizmente, ainda não tivemos acesso ao programa. Então, muitas das exigências e das críticas que foram feitas ainda não podem ser respondidas porque não há efetivamente quem serão exatamente esses beneficiários, quais serão os critérios do benefício, qual será o valor. Mas, em linhas gerais, o que se explicou foi que essas pessoas que precisam e que receberão e serão beneficiárias do Fundeb, elas também usariam essa verba para, então, que essas famílias, recebendo esse auxílio de assistência,
mantivessem essas crianças na escola. Não discuto, Verônica, e concordo com você que educação é extremamente importante, mas a educação é muito mais do que só o Fundeb. O que me incomoda é que nossos congressistas, eles só se levantam para defender a bandeira da educação quando estão discutindo orçamento, quando estão discutindo verba. Não vejo essa mesma veemência nesses discursos quando efetivamente se deve apresentar programas de melhora para a vida das pessoas, programas de melhora efetiva para a educação. Acho que é isso que está faltando também no nosso Congresso. Então, o Renda Cidadã precisa verificar essas fontes de recursos, mas não há discussão de que ele é, sim, necessário também para essas pessoas que serão beneficiadas pelo Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica. A proximidade com as eleições pode facilitar esse timing político a que se referiu o ministro Paulo Guedes para aprovar esse programa social, Verônica, atrelado à educação, ainda que com recursos do Fundeb? Olha, Daniel, eu acho complicado esse timing político que o ministro Paulo Guedes se referiu, independente da proximidade ou não das eleições, porque o que se quer emplacar, de novo, mais uma vez, no Congresso, é a tentativa de pegar os recursos do Fundeb, que foram discutidos agora recentemente, e transferir para a assistência social. Isso mediante a apresentação de um projeto de emenda constitucional, de uma PEC emergencial. Dentro dessa PEC emergencial, existem diversos assuntos que são muito relevantes. Então, tem dois lados dessa moeda. Primeiro, como o Congresso já analisou essa questão e já rechaçou a indexação dos valores destinados ao Fundeb ao Renda Cidadã, isso é uma coisa que pode travar o andamento da PEC emergencial, que tem tantos outros assuntos para serem discutidos. No outro lado da moeda, o fato de... Só um minutinho que eu... Ô, Verônica, só te interrompendo para fazer só uma pontuação. A gente não pode esquecer o seguinte, realmente o Fundeb foi aprovado recentemente e houve, quando da tramitação do Fundeb, justamente essa discussão por ele não estar inserido no orçamento, como ficaria essa questão do teto de gastos. Então, esse furo no teto de gastos, ele pode ocorrer com, ou poderia ocorrer com ou sem o Renda Cidadã. Mas só mais uma colocação que eu queria fazer é que ele será escalonado e ele terá um aumento progressivo nos próximos anos. Então, a gente está falando de uma fonte de receita que irá aumentar nos próximos anos, por isso que o impacto, e talvez tenha sido essa uma das opções da equipe econômica, o impacto seria menor em relação a uma porcentagem do Fundeb, justamente porque há essa perspectiva real de que nos próximos anos essa verba aumente. E mais uma vez, não é o Fundeb que é o fundo responsável por todo esse investimento para o progresso da educação no país. Educação precisa se fazer com muito mais do que só o Fundeb. O Fundeb é só um pedacinho, é uma perninha ali de toda essa estrutura educacional que precisa ser repensada, que precisa ser desenhada. Então, não se pode reduzir o debate a Fundeb, o uso de parte do Fundeb prejudicar ou não o Renda Cidadã ou prejudicar a educação, porque essa relação ela é inverídica. Para você complementar e fazer... Não, imagina, eu agradeço porque eu tinha me perdido aqui nas anotações. Vamos lá, só um minuto, Verônica. Então, você complementa e faz em um minuto o seu argumento final. Tá certo. Gisele, só título de informação, o Fundeb é a principal fonte de recursos da educação brasileira. O ano passado, ele respondeu por mais de 60% do financiamento de todo o ensino básico. E como eu estava falando dos lados da moeda, um dos lados da moeda é travar o próprio andamento da PEC. O outro lado da moeda é que o presidente Bolsonaro disse ontem na coletiva que ele queria já pagar a primeira parcela do Renda Cidadã, ou seja, já aprovada em janeiro, que é quando o auxílio emergencial vai parar de ser pago. Dá tempo de uma PEC, um projeto de emenda constitucional, ser aprovada em tão pouco tempo? Você sabe, Gisele, tanto quanto eu, somos advogadas, que a tramitação de uma PEC é muito complexa no Senado. Ela tem que ser aprovada nas duas casas, na Câmara e no Senado, por duas vezes, por maioria absoluta dos membros. Enfim, é uma tramitação muito complexa. Não sei se dará tempo de chegar em janeiro já com a PEC incorporada no texto constitucional, se aprovada. Soares, um minuto para o seu argumento final. Eu adorei a pergunta. Dá tempo? Será que dá tempo?
O tempo é da política, o tempo é dos congressistas. Nós já vimos que nossos congressistas, quando querem, são bastante céleres, são bastante rápidos e bastante eficientes na tramitação e na aprovação de normas que interessam a eles, haja vista a lei de abuso de autoridade que foi aprovada em tempo recorde. Então, a questão do tempo não é um problema para o nosso Congresso Nacional se houver a vontade política para tramitação e para aprovação. E mais do que isso, Verônica, os congressistas estão lá também para fazer uma avaliação técnica, para fazer sugestões e para fazer alterações nesse texto que vai do governo federal para a apreciação do Congresso. E é para isso que eles foram eleitos, justamente não só para propor novas leis, mas também para discutir as leis em tramitação e para promover, então, melhoras a elas. Então, é uma proposta, o Renda Cidadã, não há discussão de que é absolutamente necessário, seja com esse nome ou com outro nome. Nós precisamos dar esse prolongamento ao auxílio emergencial que é necessário, dar este primeiro auxílio assistencial a essas pessoas e, paralelamente a isso, o governo precisa sim dar atenção a formas, ou melhor, às reformas que irão efetivamente para trazer essas pessoas, retirá-las deste primeiro auxílio assistencial e reintroduzi-las no mercado de trabalho, reintroduzi-las no mercado empresarial, dar a elas de volta a dignidade e a condição de progresso, de subsistência, de melhora, enfim. E realmente, bandeira da educação, muito importante, mas não é só o Fundeb, é muito mais do que isso. Zélia Soares, Verônica Sterman, obrigado pelo grande debate de hoje. Obrigada, Daniel. Obrigada, Daniel. Bom dia. Lembrando que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também no formato podcast em todas as plataformas de áudio.